Graça e paz, então. Boa tarde, é uma bênção poder estar aqui novamente nesse tempo tão especial em que nós estamos vivendo. Eu tenho tido um tempo de voltar para fundamentos na minha meditação pessoal, no meu dia a dia. E esse texto de 1 Pedro que eu quero compartilhar com vocês, ele tem tantos tesouros, tem tantos segredos, tem tanta coisa que nós precisamos gastar muito tempo para mergulhar. Então eu quero dar uma panorâmica, compartilhar uma panorâmica, um voo panorâmico com você, mas eu espero que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa te despertar um pouco mais, porque nós precisamos cada vez mais, nesse tempo em que vivemos, voltar para os fundamentos. Eu tenho falado muito isso, onde eu posso compartilhar acerca da necessidade que nós temos sempre de saber o que cremos. Você precisa saber claramente o que você crê, por que você crê, onde está registrado aquilo que você crê, não apenas porque os pastores, ou porque o apóstolo, ou porque alguém que você respeita fala, mas porque você precisa saber realmente em quem você tem crido, em que você crê, por que você crê. Porque os tempos estão ficando muito confusos, tem tido muitas manifestações de ventos de doutrina estranhos, tem tido muitas confusões em muitas pessoas que têm proeminência até para falar na televisão ou para falar em meios aparentemente de sucesso gospel. E não necessariamente o que é falado é bíblico, muito pelo contrário, ultimamente. Então eu queria compartilhar com vocês essa verdade de Jesus antes, agora e depois. Nós cantamos um cântico que eu gosto muito, aquele que era, que é e que há de vir, que é um texto literal de Apocalipse. Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele através de quem todas as coisas foram criadas. Deus criou todas as coisas através de Jesus, a palavra, o verbo de Deus. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, ou então acompanhe comigo a leitura aqui no telão da igreja. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, porque você não vai ver o telão da igreja. Então é importante que você acompanhe comigo 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler de 3 a 21. Amém? Glória a Deus. Pedro, a partir do versículo 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, e aí eu coloquei aqui uma observação minha, entre parênteses, antes, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Uau! Eu tenho muita dificuldade de entender claramente alguns textos da Bíblia que falam o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já leu isso? O cordeiro que já existia antes da fundação do mundo. Eu tenho meditado sobre isso e hoje, um pouco de tempo antes de vir para cá, eu queria até ter me preparado. Deus me presenteou com um vídeo que eu assisti de 7 minutos e eu fiquei passado com aquele vídeo. Eu não vou poder explicar a profundidade dele, talvez eu coloque lá no meu Facebook, se você quiser ver depois, falar para colocar no da igreja, mas é um sujeito estudioso e ele pegou os textos, ou o texto literal em hebraico de Gênesis 1:1. Eu não vou conseguir repetir com a profundidade daquele sujeito, eu vou ainda organizar e fazer isso, eu nem tinha pensado, mas eu entendo que é tão poderoso isso. Aquela frase Bereshit, aquela palavra que aparece na primeira frase, Bereshit Bará, dizendo que Deus criou do nada todas as coisas. Eu não sei se você sabe, mas o hebraico ele é uma língua que tem ideogramas, não é assim? E os ideogramas, eles têm, segundo aqueles que estudam de uma forma numérica, não cabalista, cabala é do inferno, mas é fato e verdade que Deus trabalha com números. Aquela palavra, ela tem pesos, cada letra tem um peso numérico, cada letra tem uma figura representativa. Foi esse o argumento dele, alguém que conhece Jesus e não alguém que estuda o hebraico pensando num Messias que não veio. Ele estudou, ele meditou pensando no Messias que veio. E o que ele diz ali é que naquela frase, ou naquela palavra, se ele pega e destrincha todos os ideogramas, ele consegue mostrar alguma coisa como Deus sacrificou o seu filho. É impressionante, na cruz, é impressionante como os ideogramas mostram exatamente isso. Então hoje, naquela revelação daquele vídeo, que eu vou compartilhar com vocês, e você em casa, não sei onde é que você vai achar depois,
ele mostra que o Cordeiro, quando Deus estava na criação, criando, no princípio, falando o que haveria de acontecer, na sua onisciência ele já sabia acerca do pecado, na sua onisciência ele já sabia tudo o que iria acontecer e estava acontecendo, e ele já tinha proposto o Cordeiro ser morto, o seu filho morrer na cruz. Então, esse vídeo me traz um pouco mais de esclarecimento acerca do fato do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque em Gênesis 1:1, o mundo estava sendo fundado, o mundo estava sendo ordenado, o mundo estava sendo profetizado por Deus acerca de Jesus, antes que nós existíssemos, ele já era. Antes que nós pensássemos em pecar, já havia provisão para o pecado, pela graça, pela fé, através de Jesus. Então bendito seja o Senhor Deus, Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, antes de todas as coisas, ele já havia preparado uma salvação mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que já havia então morrido e ressurreto nos dias de Pedro, mas naqueles dias ainda não. E a salvação preparada para revelar-se no último tempo, depois. E esse depois eu quero dizer para você que talvez seja agora. Essa salvação, a salvação que Deus tem planejado, revelado, liberada, provisionada, ela já alcançou aqueles que morreram em Jesus antes de nós, mas ela se cumprirá plenamente quando este tempo se fechar, quando o propósito eterno de Deus se cumprir, quando a sua revelação acerca do juízo que virá for estabelecido, e aí nós que entendemos que sim, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, e é uma tragédia chegar a Deus por qualquer caminho. Só Jesus é o caminho que leva ao Pai. O caminho Jesus que leva ao Pai, leva para casa, leva para ser acolhido, leva para receber herança, leva para fazer parte da família, leva para a festa, leva para as bodas, leva para a sua promessa de estarmos para sempre com Ele. Todos os caminhos que levam a Deus para estar diante do Deus juiz. O Deus juiz que vai julgar segundo as obras, que vai julgar segundo o que cada um fez ao longo da sua vida, portanto sem esperança, porque ninguém pode chegar diante de Deus e apresentar qualquer coisa que seja, de falar, fui bonzinho, fiz o melhor, tinha um monte de gente lá na terra muito pior que eu, então o Senhor tem que me receber. Chegar diante de Deus sem estar coberto por Jesus é condenação. Mas chegar diante de Deus revestido de Jesus é salvação eterna. A salvação que há de se revelar no último tempo, vai se revelar no fim. Não um momento cronológico preciso, mas numa sequência de eventos futuros. Mas a partir do versículo 6, nisso exultai, embora antes, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, depois, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, aí sim, obtendo o fim da vossa fé, a vossa salvação, a salvação da vossa alma. Uau! Podemos viver pela fé. Podemos conquistar muitas coisas pela fé. Deus tem tremendas promessas para o nosso dia em todas as áreas, acerca de pela fé recebermos as suas promessas, pela fé estabelecermos a sua palavra, pela fé recebermos a sua vontade, pela fé vencermos o inferno, pela fé prosperarmos, pela fé sermos curados, pela fé pregar o evangelho, pela fé recebemos o poder do Espírito Santo. Existem várias manifestações da fé hoje. Mas o objetivo maior de Deus para a nossa fé, segundo a revelação dada a Pedro, é a nossa salvação. A nossa salvação é o propósito maior da fé, é o propósito maior de Deus para nós, porque tudo aquilo que Ele havia preparado para você e para mim, no tempo da criação, se perdeu. Nós gostamos muito dessa vida, amém? E não tem nada de errado nisso.
Deus tem bênçãos para essa vida. Viver é maravilhoso, mesmo com dificuldade, mesmo com circunstâncias. Todos nós podemos falar de coisas difíceis da vida. Mas, se eu abrisse para você falar de coisas agradáveis da vida, talvez você vai lembrar algumas coisas. Uma viagem, uma reunião em família, um lugar que você queria ter ido, um namoro, um relacionamento, um amigo, um casamento, uma vitória profissional, uma experiência com seus filhos, uma experiência, enfim. A vida tem experiências agradáveis. A vida traz coisas agradáveis. Esse sistema tem lugares e tem coisas gostosas, lugares para se viajar, para se conhecer. Tudo isso é lícito, tudo isso é justo. E eu imagino que se cada um de vocês tem aquele filme que eu não assisti, sabe aquele que eu estou falando para assistir? 1000 coisas lá para fazer antes de morrer, 1000 músicas para fazer antes de morrer. Sabe aquela coisa? Tem um monte de 1000 coisas para fazer antes de morrer, não é assim? Então eu tenho certeza que se cada um de aqui pudesse ter um pacote de dinheiro que pagasse qualquer coisa, você teria uma lista de um monte de coisas que você gostaria de fazer antes de morrer, lugares que você gostaria de fazer, coisas que você gostaria de adquirir, não é assim? Verdade ou não? Vocês estão aí? Teria, não teria? Agora entenda que por mais que tenham coisas maravilhosas, até porque se eu perguntar assim, está difícil, Haroldo, puxa, está difícil, tá bom, quer que eu ore para você morrer? Não, que isso, imagina, né? Ninguém quer morrer, não é isso? Eu lembro acho que era Evandro Mesquita, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é assim? Ninguém quer morrer, porque todo mundo tem apego a essa vida tem coisas boas. E o que Deus tinha preparado, e tem preparado para nós, é incomparavelmente maior a qualquer coisa que nós possamos viver de melhor nessa vida. Nós estamos fora do projeto dele. Tudo que nós vemos aí fora, por mais que tenham coisas belíssimas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, tudo isso que tem aí é incomparavelmente decaído, pequeno, contaminado com o projeto original de Deus. Está tudo misturado. Tem a grandiosidade, a obra de Deus, mas tem um monte de coisas estragadas pelo pecado. Na verdade, a sua própria forma de ver as coisas que estão aí foi estragada pelo pecado. A sua forma de pensar sobre as coisas que você vê foi estragada pelo pecado. O seu padrão de pensamento original, quando você era criancinha, foi destruído do projeto original de Deus pelo sistema de ensino humano que nos leva a gostar de coisas contrárias às que Deus aprecia e nos leva a não querer as coisas que Ele aprecia. Nós somos distorcidos na origem. Você consegue entender o que eu estou falando? Nós nem sabemos o quão distorcidos fomos e o quão longe fomos, porque não conseguimos ter uma base de comparação. Assim, Deus, Ele não está tão preocupado em que a gente viva bem aqui, em nos dar tantos recursos para cá, em resolver todas as coisas aqui, em nos suprir de todas as coisas aqui, quanto Ele está em nos tirar daqui e nos inserir no seu propósito original. A salvação das nossas almas é para que possamos conhecer realmente quem Deus é, realmente qual é o seu projeto e o seu propósito, realmente o que Ele tem em mente acerca do tempo futuro, na nossa perspectiva de vida, mas na eternidade onde Ele está desde sempre. É por isso que o objetivo maior da fé é nos tirar daqui e nos levar para além. O objetivo maior da nossa fé em Deus é a salvação da nossa alma, é sair deste sistema, é entrar na presença de Deus e entender o que Ele tinha em mente. Teremos a mente de Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é, não mais por espelho, não mais de uma maneira reduzida, mas veremos de olhos abertos, descortinados, nós veremos realmente o que o Senhor planejou, conheceremos a criação fora da Matrix. Nós não enxergamos as coisas como são. Desde que nós caímos da luz, nós temos uma redução do espectro de visão. Uma vez eu aprendi isso com um homem de Deus, me abençoou muito. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de ver como vocês veem. Porque tanto eu quanto o apóstolo, não sei se tem mais alguém presente aqui, eu sei que o Sandro também, eu sei que o Dudu também, pessoas especiais. Eu sou daltônico, ele também é daltônico. Eu não enxergo as cores como você enxerga. Embora eu tenha uma visão limpa, cristalina, seja feliz. Às vezes eu viro até um objeto de me sentir num zoológico humano, chega a mãe com a criancinha, olha, ele é daltônico, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê aquilo, né? Sabe aquela coisa assim? O que tem aqui? Não, eu enxergo, gente, calma. Mas eu sou daltônico.
E por eu ser daltônico, embora eu veja as mesmas coisas que você vê, eu vejo de uma maneira diferente. Existem estudos, por exemplo, que os daltônicos são usados pelo exército americano porque, num cenário de camuflagem, o daltônico consegue enxergar coisas que o que enxerga normalmente não consegue enxergar. O daltônico enxerga melhor em preto e branco, portanto, enxerga melhor à noite, com pouca luz, do que uma pessoa que enxerga normal. Então, existem características na visão do daltônico que são diferentes, não são necessariamente melhores nem piores. Mas um fato científico comprovado é que o daltônico tem uma inteligência acima da média do que os demais. Mas o que acontece? A formação da imagem na cabeça do daltônico é diferente. Então fica fácil você entender, você se comparar comigo, nós temos uma visão diferente. Mas Deus criou o homem na plena luz, porque Deus é luz. E na perfeita luz, na luz você tem acesso a todas as coisas, a todas as cores, a tudo, porque nada fica escondido no meio da plena luz. Mas quando o homem pecou e caiu da luz, o homem começou a emergir em trevas, e nas trevas nós não vemos mais todas as coisas como vemos em plena luz. Então nós não vemos mais todas as coisas que estão ao nosso redor, porque nós não temos mais a capacidade visual de enxergar. O mundo espiritual acontece ao nosso redor, mas nós não temos revelação. Anjos e demônios atuam, mas nós não vemos. Deus fala através de Pedro que Deus criou os mundos. Talvez existam outras dimensões que interagem com as nossas, que nós nem sabemos, mas nós não vemos, não temos revelação. Mas fazem parte do propósito, do projeto original de Deus, que Ele quer nos revelar. Não mais apenas pelo seu espírito em parte, como por espelho, mas definitivamente. E para isso Ele precisa salvar a nossa alma. Ele precisa nos tirar desta prisão em que nós vivemos. Esse lugar em que nós vivemos é um cativeiro espiritual. Vivemos em Babilônia, saímos do Egito, mas ainda estamos cativos em Babilônia. Não há um lugar de liberdade, aí há um cativeiro em que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Saímos do império das trevas, restabelecemos o reino, mas ainda assim o que vivemos aí fora é um cativeiro. Daniel foi livre, um profeta, mas ele ele foi levado para um cativeiro e morreu no cativeiro. Daniel teve tremendas revelações eternas do futuro, do nosso tempo, de tempo posterior ao nosso, mas ele estava cativo, ele era livre no cativeiro. O Senhor quer nos libertar, quer que a nossa alma seja livre, quer que sejamos salvos do sistema que nos prende. Esse é o objetivo da salvação que nós temos em Cristo, para que tudo redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, que virá em glória. Jesus vai voltar em glória. Ele será revelado diante de todos aqueles, até mesmo diante daqueles que o traspassaram. Aleluia! Jesus vai se revelar. Jesus virá de outra maneira, já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas veja, não muda o fato de que, no presente, por breve tempo, se necessário, passemos por provações. Isso é pouco falado, né? Aliás, se passa por provação, tem gente que já fala, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui, demônio. E às vezes não é demônio, às vezes é Deus provando o sujeito. Ele está repreendendo Deus em nome de Jesus. Que falta de revelação. Jesus falou que no mundo teremos aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você pegar um atleta de alta performance, colocá-lo numa pista para ele passear, se alimentar, dar entrevistas, experimentar a última geração de tênis, a última geração de roupa de corrida, sabe como é que ele vai se comportar na próxima vez que ele for correr? Como um derrotado. As coisas boas apenas não vão levá-lo a nenhum lugar, mas as privações, os apertos, as dificuldades, o exercício intenso, as provas mais duras farão com que ele chegue no primeiro lugar. Se a gente pegar um bolo de chocolate, eu gosto de bolo preto, não é isso, pastor? Bolo de chocolate preto, é muito bom. Para daltônico é melhor. Se for de outra cor vai ser um choque, para mim é preto aquele bolo. E eu pegar assim, todos os ingredientes do bolo, colocar assim em cima da mesa, e começar a comer eles isoladamente. O açúcar é maravilhoso, o fermento é horrível, não quero. O ovo, a geminha, tudo bem, a clara não, nem a pau. O pó de chocolate, puxa, que sensacional, mas a farinha não. Faz sentido isso?
A nossa vida tem provações. Tem coisas amargas, tem coisas ruins, mas se tem alguém preparando, se tem alguém colocando até mesmo na temperatura certa, o bolo não queima, e ele sai maravilhoso com todos os ingredientes, os agradabilíssimos e os ruins, amargos e desajeitados, eles todos juntos, eles fazem algo especial e tremendo, que é prazeroso, não é assim? Não dá para vivermos a vida sem termos lutas e dificuldades, faz parte, é por pouco tempo, faz parte. Jesus disse que seria assim, faz parte, não tem nada de errado você passar por dificuldade na vida, muito pelo contrário. A questão é o que você e eu fazemos quando passamos por dificuldades. Se quando passamos por dificuldade a gente quer sair dela. Ah, Deus, me tira daqui, eu não aguento mais, quero sair. Pode ser que Deus te tire naquele momento, mas não significa que resolveu o problema. Provavelmente depois de um ano você vai ter que voltar de novo para aquele lugar, porque você não aprendeu o que você tinha que aprender naquele lugar, não desenvolveu a musculatura necessária que era naquele lugar, não viu Deus da maneira diferente que você e eu precisávamos ver, que era somente naquele lugar. É necessário passarmos por provação da nossa fé circunstancialmente, por pouco tempo, porque esse é o propósito de Deus que nos ama, e Ele diz que é por breve tempo, se necessário. E isso não é motivo de alegria, embora Tiago, logo depois, bebendo na água de Pedro, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter efeito completo, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nós temos que aprender pela provação os recursos que Deus tem para que sejamos perfeitos e íntegros e não nos falte nada. Essa é outra tradução de em nada deficientes. Ou seja, a gente encontra aquela pessoa na igreja, assim: o que você tem? Estou passando provações. É verdade. O Tiago falou o quê? Para ter motivo de toda alegria. Normalmente a gente encontra: oh, irmão, ora por mim que está difícil. Precisamos uns dos outros. Na hora da aprovação, precisamos do irmão que ora, precisamos do irmão que ensina, do irmão que adora. Precisamos aprender a reagir espiritualmente nestas circunstâncias. Nada de errado em passarmos frustrações em meio à aprovação, mas se nós entendemos onde Deus quer nos levar, que é em lugar de vitória, que é em lugar de triunfo, que é além de onde estamos, que é para um nível mais alto, nós vamos entender que é uma bênção ser provado por Deus, embora possamos estar tristes, não tem problema nenhum, mas qual é o objetivo? Apurado pelo fogo. Uau! Tinha uma música, quando eu era garoto, era uma música que era em mono e preto e branco, tinha um camarada que chamava Andrew Crouch. Só quem é velho mesmo, gospel, ninguém nunca ouviu falar nele, ouviu? Não, só eu aqui, né? O Andrew Crouch foi um dos primeiros caras gospel a cantar no Carnegie Hall. O Andrew Crouch, trouxe uma ministração no Carnegie Hall, foi tremendo, o Carnegie Hall lotado. Ele trouxe a presença de Deus, foi tremenda unção, foi uma ministração espetacular. E aí, quando ele saiu do palco lá, começaram a gritar: André, 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 falando que era o máximo, André. Aí sabe o que ele fez? Eu estou indignado com aquilo. Ele voltou, ele sentou no piano, e diante daquela audiência ele compôs: como agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Essa música tão linda, ele compôs espontaneamente no piano, quando ele rejeitou a glória que estavam dando a ele. E ele quis dar a glória a Deus. E ele cantava um cântico que era I've been tried in the fire. Era uma mulher que cantava. Fui provado no fogo, depois foi regravado. Ser provado no fogo de Deus é uma bênção. Uma vez eu vi uma figura do ourives. O ourives não é aquele que faz coisas feias. Ourives, é coisas bonitas. Aí estava o ourives mais experiente ensinando um ourives mais jovem. E ele estava explicando como é que ele trabalhava com os metais puros no fogo. E aí ele tinha que manter uma certa temperatura, porque se tirasse antes estragava, se deixasse mais estragava, eu não entendo o negócio. Mas aí o jovenzinho perguntou para ele: mas como é que você sabe que está no ponto exato? Aí o ourives virou para ele e falou: porque quando está no ponto exato, eu posso me ver. Uau! Jesus quer se ver em nossas vidas quando estamos no fogo.
Ele quer que a glória dele seja manifesta em nós e que possam ver a Ele em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja, tudo tem que redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Por quê? Porque se alguém foi provado, foi Jesus. Se alguém foi lançado no fogo, foi Jesus. Você e eu porque precisamos, você e eu porque merecemos. Mas Jesus, não. Jesus por amor. Jesus apenas e tão somente por amor a você e a mim, desde a fundação do mundo, pronto para receber o comando de Deus, estar ali para providenciar para nós o objeto, o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram antes, os quais profetizaram acerca da graça a nós, a vós outros, ele estava falando, eu quero pegar a nós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou as quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam a estes sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam prescutar. Então entendo, Pedro estava organizando aqui toda uma cronologia bíblica. Os profetas, eles tinham falado coisas antes. Pedro e os cristãos da igreja primitiva, os discípulos de Jesus, tinham acabado de receber o Espírito Santo de Deus, tinham acabado de ver cumprindo neles aquelas promessas, aquilo que tinha sido dito antes acerca de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, as glórias que sucederiam a ele, e ele está dizendo isso, a eles foi revelado, mas para vós outros, vocês que estão aqui agora, eles estavam falando coisas que não vos foram anunciadas por aqueles, nós que pelo Espírito Santo pregamos o Evangelho para vocês. O Pedro estava trazendo tudo aquilo que era algo num inconsciente coletivo gospel. Eles tinham o conhecimento dos profetas do Velho Testamento. Esses judeus, muitos deles eram estudiosos, eles conheciam religiosamente revelações acerca de Jesus, mas não conheciam a vida. Eles conheciam o litúrgico, mas não a vida. Eles conheciam a forma, mas não a essência. Pedro estava trazendo para eles, então, o seguinte, quem veio pregar agora pelo Espírito Santo fomos nós. E nós estamos fazendo coisas que os anjos queriam fazer. Os anjos queriam pregar o Evangelho. E aí, sabe o que Deus diz para Paulo? Olha, qualquer um que pregar outro Evangelho, ainda que seja um anjo do céu, seja anátema. E eu vejo crente fazendo oração para anjo. Isso é para quem não sabe nada. Nós não falamos com anjos, falamos com Deus, aleluia. Deus é o Senhor dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, a nosso favor, que vamos herdar a salvação. Eles são instrumentos, mensageiros de Deus, portadores das coisas de Deus a nosso favor, mas nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo. Os anjos queriam pregar o Evangelho e não podem. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, antes, durante e depois. A graça tem sido revelada a nós através dos profetas, pelo Espírito, concernentes a Jesus Cristo. Esta época, este tempo, continua ativo hoje. Por quanto tempo? Não sei. Segundo nossas avaliações, pouco tempo. Estávamos conversando sobre isso aqui antes do culto, mas enquanto a noiva estiver aqui, enquanto o arrebatamento da igreja não tiver tido lugar, ou enquanto o Senhor achar que é adequado, por algum tempo haverá a manifestação da graça, alcançando as pessoas com a salvação de Jesus. Desde aquela época, agora e daqui a pouco, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aí o que acontece? A gente estava assistindo outro dia lá uns vídeos no YouTube, e aí eu fiquei impactado, indignado, porque eu vi lá aquele sujeito fantástico de Deus, aquele homem de Deus chamado Rodolfo Abrantes, né?
aquele que era dos Raimundos, o Rodolfo que era dos Raimundos, o Raimundo que era dos Rodolfos, pouco importa. E ele estava falando uma coisa tremenda. Ele largou fama, sucesso, dinheiro, passageiro deste mundo, largou tudo por conta da revelação de Jesus Cristo. Ele abandonou tudo aquilo, falou, isso aqui é esterco, parecia Paulo, né? Paulo considerou tudo como esterco, e essa palavra mesmo, ele usou até uma palavra mais pesada, mas nós estamos numa igreja. Então, esterco, tudo é esterco por conta da sublimidade, da revelação de Jesus Cristo. Paulo fala, e o Rodolfo estava como que parafraseando isso. Aí ele falou, e agora eu chego aqui, e eu encontro vocês, ministros, falando com muitos ministros de música contemporâneos gospel, falando, eu estou vindo para cá, e vocês estão indo para lá, vocês estão querendo ganhar troféu isso, troféu aquilo, cobrar cachê, gravar CD e ficar na frente de multidões. Aí ele fala assim, não me digam que eu fiz errado. Misericórdia. Não me digam que eu fiz o caminho errado, eu estava lá, vocês estão querendo ir para lá? Eu sei o que é aquilo, eu conheci Jesus, vocês dizem que são de Jesus, vocês estão querendo ir para lá? Pedro fala, olha, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Gente, o que fazia parte da nossa vida antes da nossa ignorância é algo que não serve, não tem mais função no reino, não tem mais função na nova vida em Jesus, não tem sentido, não tem valor, porque são as coisas que nós jogamos fora quando nós conhecemos Jesus. São coisas que nós falamos, não quero mais ser assim, não quero mais viver dessa forma, não quero mais ter contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente, sei lá o que você largou. Essas coisas não servem mais. Passaram, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Aquelas são as coisas que as pessoas precisam viver para supostamente se sentirem vivas. Tem coisas que as pessoas precisam ter, ou pegar, ou estar, ou fazer, para falar, estou vivo. Porque no fundo elas sabem que estão mortas. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. Então o que o Pedro está trazendo é, gente, essa graça que veio, gente, é para transformar a revelação de Jesus. Como filhos da obediência, nós temos que largar estas coisas. Por quê? Como é santo aquele que chamou, sede santos, porque eu sou santo. E aqui tem um monte de crente que entra numa relação esquizofrênica. Né? Aprendi que o esquizofrênico ele não consegue nem ir para cá nem ir para lá. Ele tem 50% de vontade do sim e 50% de vontade do não. Acho que é isso, né, pastor? Alguma coisa assim. Ele não consegue tomar uma decisão, ele não sabe exatamente quem ele é. Eu não sou psicólogo, nem terapeuta, nem nada disso, deixo para os especialistas. Mas eu quero dizer assim, sabe aquele conflito de você não conseguir saber quem você é direito, não conseguir se posicionar direito? Aí fala, sede santos que eu sou santo. Arodão, você acha que dá para ser santo? Então rasga a Bíblia. Rasga o versículo, joga fora esse aqui não serve. Eu lembro um amigo nosso, o apóstolo Alexandre Bonfim, ele ficou um tempo na Espanha, e ele conta, é uma mulher específica, aquela mulher, não é uma realidade das mulheres espanholas, muito pelo contrário, senão eu estou demitido hoje. Mas ele trouxe o Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus entrou naquela casa daquela mulher, e ela era a matriarca daquela família. E aí um dia ela chamou o Alexandre lá para conversar com ele, ela estava furiosa, vem cá Alejandro, e ele foi, não entendeu o que aconteceu, e aquela mulher tinha se convertido e estava lendo a Bíblia, e ela estava assim com uma Bíblia assim no colo, aí falava para o Alexandre, Alejandro, este apóstolo Pablo não se vai, arranca, este apóstolo Paulo, ela estava arrancando todas as páginas que o apóstolo Paulo tinha escrito na Bíblia, porque ela não podia aceitar o que o apóstolo Paulo falava acerca da mulher em relação ao seu marido, então ela rascou tudo da Bíblia, só que não, a outra parte é buena. Então muitas vezes nós fazemos isso com as nossas Bíblias, né? Nós não rasgamos porque isso aqui pode dar exclusão da igreja, pode parecer uma piração, mas a gente vira a página e não lê, isso aqui não, esse aqui sim, isso aqui não, esse aqui sim, né? Então Deus fala através do Espírito Santo o que Ele tinha dito no Velho Testamento e Ele repete através de Pedro no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Uau! O pecado não tem mais domínio sobre nós.
porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, eu posso vencer o pecado. Agora, ser santo, a gente tem um conceito de santidade, aqueles santos do pau oco, com todo respeito, daquela igreja que, por motivo ético, como diz o apóstolo, não vou falar, a igreja católica. Então, o santo é aquele cara que ele ficou pobre, deu tudo para os pobres, ele não faz nada, ele fica sozinho num lugar de contemplação, e parece que ali, daquele jeito, o sujeito consegue ser santo. Não é essa a figura. A palavra santo na Bíblia é separado. Ou seja, eu sou separado do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu quero me separar para Deus. Ele é o meu Senhor. Eu quero que a minha vida esteja nele. Pelo seu Espírito Santo eu posso ser santificado. Eu sou santificado pela lavagem por água, pela palavra. A palavra me convence do pecado. A palavra me ajuda a caminhar em santidade. A palavra me confronta com o que está errado. Eu sou santo porque todo pecado que eu cometo eu me arrependo, recebo o sangue de Jesus e ele é purificado. Se confessei o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me purificar de toda injustiça. Não quer dizer que eu não peco, quer dizer que o pecado é acidente de percurso. Tem gente que cria um modelo de confissão de pecado pré-datada. Senhor, me perdoa por todos os pecados que eu vou fazer agora ao longo deste mês que aqui está, em nome de Jesus, amém. E vamos para o crime, está tudo perdoado. Não é? É aquela loucura de ter uma quarta-feira de cinzas todo ano, porque todo ano as pessoas sabem que vão pecar no carnaval, e elas já marcam a quarta-feira de cinza para supostamente se arrepender daqueles pecados e receber o perdão, e já estão planejando o ano que vem. Yom Kippur. Que loucura! Não é essa a ideia do ser de santos. O ser de santos é, eu não quero pecar, mas eu pequei. Pequei, Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nesse momento eu confesso o meu pecado, eu recebo o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Eu sou perdoado e diante do Senhor eu estou agora limpo. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor se esquece do meu pecado. Olha que loucura, Deus esqueceu alguma coisa. Isso é ser santo, é andar limpando, é ser incomodado pelo pecado. É ficar frustrado pelo pecado, é ter nojo do pecado, é andar longe do pecado, é buscar que o Espírito Santo fortaleça para que eu não peque. Estas coisas João fala em João capítulo 2, vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é nosso advogado diante do Pai quando pecamos. Se todavia alguém pecar, por quê? Porque pecar é acidente, percurso, não é mais prática. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Eu vou falar de novo isso aqui, porque isso aqui é sério. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Acepção de pessoas é a coisa mais odiosa e mais do inferno que possa existir, por qualquer maneira que seja, social, étnica, racial, qualquer forma de preconceito, de acepção de pessoas, vem do inferno. Não dá para um crente em Jesus ter acepção de pessoas, de quem quer que seja, por qualquer motivo que seja, porque Jesus morreu por todos, pagou preço igual a todos, não há ninguém melhor nem pior, todos somos piores iguais, todos merecíamos o inferno igual, e Jesus morreu e pagou de uma forma igual o mesmo preço, não tinha ninguém na liquidação do céu, todo mundo foi pago pelo mesmo preço, comprado por Jesus. Glória a Deus. Então, Deus julga sem acepção de pessoas as obras de cada um. Então, nós temos que nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, olha que tremendo isso. Pedro teve a revelação de que ele estava aqui num tempo de peregrinação. Meu querido, minha querida, se a tua esperança maior em Deus é essa vida aqui, como diz Paulo, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança é só para se dar bem aqui, é só para tudo dar certo aqui, é só para eu vencer aqui, é só para eu conquistar aqui, Jesus, não entendemos nada do Evangelho. Aqui é
peregrinação. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá que nós somos do céu. Embora tenhamos nascido terrestres e terrenos, agora somos novamente ou definitivamente extraterrestres. Aleluia! Não somos mais da terra, mas somos do céu. Nascemos de cima, temos uma nova identidade, temos uma nova pátria, fazemos parte de um novo reino, de um outro sistema. E se nós não entendemos isso, precisamos entender. Você não se tornou crente para vir para a igreja. Nós nos tornamos cidadãos do céu através da igreja. Se a igreja está fazendo a obra de pregar o evangelho do reino. A igreja não é um fim em si mesma, a igreja é um veículo. O veículo da revelação do reino antes era Israel. Quando eles rejeitaram, Jesus chamou agora sobre esta pedra, Pedro, essa declaração de quem eu sou, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. E se você quer saber mais do reino, veja os DVDs aí do pastor Robério, domingos de manhã, Evangelho do Reino, o apóstolo já deu isso de terças-feiras. O Evangelho do Reino é verdade, não é da igreja. Mas veja, se nós entendemos como fomos comprados, como fomos resgatados, quem nós somos, por que nós estamos aqui, o antes, o durante e o depois, quem nós éramos, onde estamos e para onde vamos. Gente, essas são as questões existenciais mais importantes na vida de um ser humano, não é assim? Penso, logo existo, é uma tentativa desesperada de se ver vivo. Meu Deus, eu tenho que ter consciência que eu penso para saber que eu estou vivo, é uma tragédia. Eu estou vivo porque a vida de Jesus flui em mim, porque o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, porque eu vejo o mover de Deus, eu vejo a revelação da sua palavra, eu vejo a sua obra de transformação em mim. Eu sou vivo, estou vivo, eu sei que eu estou vivo, não preciso pensar, até porque eu penso sem nem perceber. Eu tenho pensamentos brilhantes, mas eu não compartilho porque eu sou muito humilde. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e agora... Isso aqui é que eu confesso que eu fiquei angustiado. Continuando no texto, sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes, e esse antes não é meu, é do texto, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, será, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tudo que eu estava trazendo até agora, eu quero chegar aqui. Eu não tenho a resposta. Eu tenho que juntar vários textos para chegar na conclusão de que eu não tenho a resposta. De o que significa que o sangue foi conhecido antes. Porque o texto é claro. Conhecido com efeito o sangue de Cristo, que está no versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Eu posso juntar vários textos. Salomão teve a revelação de que não tem nada de novo debaixo do sol, que tudo que tem aqui tem lá. Existe uma equiparação do que tem na eternidade anterior e Deus revelou aqui na terra, através das coisas que foram criadas, aquelas que nós conhecemos. Se você tem sangue nas veias, é porque já existia algo semelhante a sangue antes da fundação do mundo, e Deus quis replicar. Sangue na eternidade anterior tinha tanto a ver com vida, que Deus veio trazer a revelação de que a vida está no sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus trouxe um conceito muito tremendo e muito forte, que os médicos aí da homeopatia foram tentar aprender, de que para você ter uma reação de uma coisa, você tenta reagir com uma coisa igual. Por quê? Porque Isaías revela que os nossos pecados, eu aprendi errado quando eu era criancinha lá em Barbacena, a cor dos pecados do livro Sem Palavras estava toda errada, a cor dos pecados é vermelha. Não é nem cor de sujeira, é vermelha a cor dos pecados. Então diz que, ainda que os vossos pecados são vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Essa é a revelação do profeta Isaías, ou seja, a cor do pecado é vermelha.
Então o sangue que corre nas nossas veias tem cor do pecado. E Jesus veio e teve que ter sangue para poder derramar o sangue, para que com o sangue que ele derramasse, ele pudesse pagar o pecado que é vermelho. Misericórdia. Eu comecei essa viagem. Eu fiquei nessa viagem um tempão, eu não consegui concluir ainda. Eu achei o texto que fala de por que depois vai concluir a salvação pelo sangue, mas na eternidade anterior eu quero lançar aqui para você que gosta de estudar, você que está aí, que puder ter algum insight, eu agradeço muito. Eu só sei o seguinte: o sangue já era conhecido antes, o efeito do sangue já era conhecido antes, o poder do sangue já era conhecido antes, a vida no sangue já era conhecida antes, e Deus trouxe uma situação profética em que o Filho dele tinha que vir derramar sangue. E ao longo da história, na lei em Israel, os cordeiros eram sacrificados derramando o seu sangue, para que Jesus, de uma única maneira, derramasse o seu sangue na cruz, para que nos pudesse abrir um novo e vivo caminho, para que, tendo ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, de alguma maneira, tinha um acesso ao trono de Deus, que foi selado antes da fundação do nosso mundo, talvez no tempo dos demônios, do tempo de Lúcifer antes, e estava cerrado esse acesso, e de alguma maneira Jesus veio, agora abriu esse acesso definitivo até lá. Não vou longe, porque a ideia não é teorizar, a ideia é mostrar para vocês que há uma revelação. Existem segredos na Bíblia que Deus quer nos revelar, e os segredos todos apontam sempre para Jesus, a resposta, a plenitude da revelação, a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que fala da parte de Deus, tudo aquilo que nós temos que saber, e também pensar que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Enfim, não consigo falar o que representa o sangue ser conhecido antes da fundação do mundo, mas eu posso trazer para vocês textos que falam acerca da manifestação do sangue no fim dos tempos. Antes eu quero fazer uma pausa e estabelecer duas pedras aqui. A primeira é que o tempo da revelação da salvação em Jesus, então, se iniciou antes e está às portas de ser concluída, conforme vimos no verso 5. A salvação foi planejada por Deus desde a fundação do mundo e se concluirá em breve, quando a porta da salvação será definitivamente fechada. E também que o sangue de Jesus se manifestou antes da fundação do mundo e será manifesto no fim dos tempos depois. Depois quando? Hebreus capítulo 9, 24 a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, o verdadeiro é o eterno que existe no céu, o que tem aqui é uma figura, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Isso é tremendo, isso é tremendo. Eu não sei se você entende, mas o sacerdote ele pegava o sangue do cordeiro que matava, era um sangue alheio. Jesus entrou com o seu próprio sangue, aleluia. Isso é tremendo, isso é muito tremendo. O sacerdote era com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, antes, na nossa perspectiva, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o seu próprio sangue, o pecado. Ele não perdoou o pecado, ele não cobriu o pecado, ele aniquilou o pecado pelo poder do seu sangue, aleluia, em nome de Jesus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos e não de todos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, aleluia. Isso é o que nós estamos esperando, a vinda de Jesus sem pecado, para aqueles que o aguardam para a salvação, que vai se manifestar depois, o fim da salvação, a conclusão da sua obra que está em aberto. Mas tem tanta coisa preciosa aqui. O sangue do cordeiro, do Velho Testamento, tinha que sacrificar várias vezes, porque não era suficiente, nenhuma era suficiente, é porque ele apontava para Jesus. Mas Jesus, uma única vez, Jesus subiu na cruz uma única vez, não várias vezes, uma única vez, definitiva, não para cobrir pecados, mas para aniquilar pecados, para poder dizer para você e para mim que o pecado não tem mais domínio sobre você e sobre mim. Então quando eu digo que o pecado tem domínio sobre mim, eu estou dizendo que ele é mentiroso, mas mentiroso não é ele, sou eu.
pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu não preciso mais pecar. Jesus aniquilou o poder do pecado. Jesus aniquilou o pecado, é que nós estamos presos no tempo, já já Ele vai completar a sua salvação. Já já tudo isso será definitivamente encerrado. A página vai ser virada e um novo céu, nova terra, não. A eternidade estará diante de nós. Mas Jesus, Ele está dizendo o que foi dito acerca dele? Ele se ofereceu uma vez, aleluia, para tirar o pecado de muitos, não de todos. Esse é um problema. Tem sido muito pregado, e você fica esperto com isso, uma coisa chamada universalismo. Jesus morreu, está todo mundo salvo, todo mundo resolvido, todo mundo tem seus pecados perdoados, está tudo bem. Aliás, veio até o seu Francisco lá, o Papa dos católicos, dizer que até mesmo os ateus, se fizerem boas obras, serão salvos pela obra de Jesus. Não sei que Bíblia que ele lê, realmente. Não são todos salvos. Salvos são aqueles que depositaram a sua fé e a sua esperança em Jesus. Aqueles que receberam o poder do sangue de Jesus. Aqueles que creem em o nome de Jesus. Aqueles que vencem o pecado em nome de Jesus. Aqueles que realmente glorificam e reconhecem Jesus como o único caminho, a única oportunidade de acesso a Deus Pai. Só Jesus, não igreja, não religião, não evangélicos, nada disso. Jesus! Mas a obra dele é suficiente apenas para aqueles que nele creem. Embora tenha tanto poder no sangue dele, que toda a humanidade poderia ter acesso à salvação pelo poder do sangue de Jesus. Era suficiente para todos, mas alcança os que creem, os que recebem pela fé e pela graça, que se arrependem dos seus pecados, que se reconhecem pecadores e recebem a salvação em Jesus. Muitos, não todos. E ele aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Por isso que em Apocalipse 22:14 nós lemos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Aleluia. Essas portas que estão sendo declaradas aqui em Apocalipse capítulo 22, são aquelas portas que no comecinho, no livro de Gênesis capítulo 3, foram fechadas para Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso. Quando eles foram expulsos do paraíso pelo seu pecado, para eles não terem mais acesso à árvore da vida, o Senhor Deus os expulsou e colocou um querubim fechando o acesso àquela porta para que não mais tivessem acesso, para que não mais nem mesmo encontrassem aquela porta. O Éden não era um lugar físico e arqueológico, o Éden era um lugar transicional e espiritual, e essa porta de acesso foi fechada por Deus, pelo pecado do homem, foram expulsos da presença de Deus. É por isso que Jesus se apresenta como a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, profeticamente, Jesus, ele aqui, este portão de acesso, o sangue do Cordeiro é dele, a árvore da vida é ele mesmo. Jesus é tudo, para quem todas as coisas Deus fez convergir em Jesus, para louvor da sua glória, na plenitude dos tempos eternos, tudo converge em Jesus. Ele é o único, só Jesus, a primazia é Jesus. E aqui então, o direito a árvore da vida, o direito de entrar na cidade pelas portas, é a manifestação futura do sangue. Como eu falei para vocês, eu não consigo explicar o sangue antes, mas o sangue depois está aqui, num dos últimos relatos da Bíblia, num portal de acesso à eternidade. Só vai entrar quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então eu posso dizer o seguinte: lembre-se, Jesus, o Senhor Jesus, ele veio em humildade antes. Esse texto de Filipenses, ele é tremendo, é aquele que fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Oh, aleluia, assumindo forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho para ser exaltado na lógica de Deus é para baixo. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Lúcifer quis exaltar o seu nome, quis exaltar o seu trono, quis se assentar no monte da congregação. Foi para o mais profundo abismo. Jesus se humilhou. E depois que morreu, foi até mesmo ao próprio abismo. E Deus o exaltou e colocou acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra, debaixo da terra, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Jesus veio dessa forma e as pessoas confundem as coisas. As pessoas creem realmente que Jesus ainda é aquela figura que eu sempre, que eu prego perto da Páscoa, me irrito. Aquelas caras de um Jesus comprido, um Jesus assim, fraquinho, que cai e que pede para... Ou então, o do Natal, o Jesus, o bebezinho, no colinho da mãe. A mamãe precisa pegar o bebezinho que não pode fazer nada. E as pessoas ficam com essa imagem de Jesus. Só que Jesus venceu em poder. Jesus, ele venceu em poder. E eu bati no lugar errado aqui. Jesus bateu em mim agora. Depois eu vou achar, vou ver como é que eu vou voltar. Cheguei. Cheguei. Deixa eu voltar porque isso é muito sério. Jesus venceu em poder. O poder da morte, o poder do inferno, o poder dos demônios, o poder de Satanás. Nenhum poder, nenhuma autoridade, nada, nem ninguém pôde reter Jesus na morte. Jesus venceu tudo e todos, plenamente, definitivamente. Então ele não é mais aquele Jesus que te colocaram assim, um Jesusinho assim. Ele é o Jesus todo-poderoso, glorioso. Jesus estava tão transformado, depois da sua ressurreição, que os discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, não o reconheceram. Você tem que entender isso. Ele tinha outra apresentação, ele não era igual. Tanto não era igual que os discípulos de Emaús andaram com ele conversando e não o reconheceram por uma viagem inteira. Só reconheceram Jesus quando? Quando ele partiu o pão, aleluia. Porque ele tinha as suas características pessoais. A sua aparência era outra. Pedro não reconheceu ele quando ele estava na praia. Você pode falar que ele estava longe. Maria Madalena achou que ele era o jardineiro, que ele era outra pessoa. Não reconheceu quem era Jesus. Jesus estava transformado na sua nova imagem. Jesus, ele entrava numa sala através da porta fechada. Ele não precisava entrar por uma porta normal, mas falava para o Tomé, põe o dedo aqui e vê que aqui os cravos. Ele comeu peixe e saiu pela parede e o peixe não caiu no chão. Você está entendendo? Outro corpo, outra dimensão, outro poder, outra realidade. Jesus estava glorificado de uma maneira tal que acabou de pregar para as pessoas, ele subiu ao céu tranquilamente, foi embora. Mas não só isso, ele voltará em glória. E nós aguardamos o glorioso aparecimento de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas ele não vem frágilzinho para pedir para as pessoas, por favor, se converte, me aceita como Salvador. Eu já vi essas coisas, me irrita, gente que põe assim essas fotos de coisa de Facebook, me aceita, eu morri por você. Tem que pedir pelo amor de Deus, que Ele te aceite. É Ele quem nos aceita. Aceitar Jesus foi uma das piores tragédias gospel dos últimos tempos. Eu entendo o que os caras queriam dizer, mas aceitar Jesus é dar uma chance para Jesus, misericórdia. Tudo invertido, raciocínio distorcido. Nós precisamos ser aceitos por Ele. Precisamos receber o seu amor. Precisamos ser transformados pela sua obra. Precisamos que o Espírito Santo fale no nosso coração acerca da palavra pregada, que possamos entender o Evangelho e receber a salvação pela fé. O que nós podemos fazer de nós mesmos sem Ele? Nada. Jesus em João 15 falou o quê? Sem mim nada podeis fazer. E Ele virá em glória. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para julgar a morte, o inferno, o anticristo, o falso profeta, o exército, o inferno, todo mundo que não quis saber de nada com Ele. Não terá segunda chance, não tem recurso, não tem outra instância. Ele é a própria última instância, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, e Ele vem para julgar as nações com justiça, aleluia. Mas Ele vem para julgar, Ele não vem para na última hora mudar toda a regra do jogo, não vem com embargos infringentes, Ele não vem para mudar a legislação vigente daquela época, Ele vem para cumprir. E aí? Essa coisa do antes e depois. Eu queria discutir com você 4 aspectos de antes e depois, ou antes, durante e depois, para que você possa olhar para você mesmo. 4 aspectos que eu quero que nós possamos refletir acerca do antes, quando Jesus veio, quando Ele se manifestou, e o que as pessoas ao redor de Jesus fizeram. A forma como nós respondemos essas perguntas vai nos ajudar a entender onde estamos nesse momento. Antes,
Quem percebeu que algo tinha acontecido quando Jesus veio a primeira vez? Foram os esotéricos e os que pastoreavam, não os judeus que eram os religiosos da época. Aliás, os judeus religiosos da época rejeitaram a Jesus, o Messias, e pediram para soltar Barrabás. Muitos foram enganados porque não conheciam as Escrituras. Quem eu estou chamando de esotéricos? Eu estou chamando de esotéricos os magos, que não eram 3, nem reis, eles eram magos, segundo a Bíblia diz. E eles viram astronomicamente, astrologicamente, de qualquer forma que fosse o conhecimento de sabedoria deles, eles perceberam que alguma coisa tinha acontecido de única e extraordinária, e seguiram a estrela de Jesus. E porque eles seguiram a estrela de Jesus, eles souberam que tinha nascido o rei, aleluia. Tanto que eles foram no palácio de Herodes para procurar o rei. Os magos nunca estiveram na estrebaria. Toda vez que eu puder pregar isso, eu vou pregar. Os magos nunca estiveram na estrebaria. O presépio é uma fraude, eles não estiveram lá, eles foram na casa, aleluia. Depois procura lá. Mas os religiosos, não, os pastores, por figura, os pastores que estavam na vigília da noite, cuidando das ovelhas, receberam a visita dos anjos, para falar que algo extraordinário estava acontecendo. Então, 2 grupos de pessoas estavam lá. Os que tinham que saber, não souberam. Os que tinham que saber, viram Jesus operar o que operou, e eles não se converteram, falaram, crucifica e solta Barrabás, porque eles não conheciam as Escrituras. Hoje, quem percebe que algo está acontecendo hoje são os esotéricos e os que pastoreiam, não os religiosos atuais. Aliás, a Bíblia diz que os religiosos rejeitarão a vinda de Jesus e pedirão para servir o anticristo. Muitos estão sendo e serão enganados porque não conhecem as Escrituras. Meus queridos, eu fiquei chocado essa semana, eu vi um vídeo no YouTube, um sujeito, um pastor importante, americano. Eu já não ia muito com o jeito dele, não vou nem falar quem é o cara, mas ele disse categoricamente que a pessoa que receber a marca da besta vai poder depois se arrepender e se converter. Está no vídeo. Olha onde nós estamos chegando. Eu não vou dizer que o cara chama John MacArthur. Ele falou isso. O vídeo está lá porque é sério, isso é muito sério. Eu vi o vídeo, eu fiquei passado com isso. Então, quem não conhece as Escrituras, ele vai falar, não, isso aqui não é o anticristo, isso aqui é o próprio Cristo que voltou, vocês não entenderam as Escrituras. Na verdade, olha os sinais que ele está falando, olha as explicações que ele deu para Stonehenge, para as estrelas, para Orion, ele explicou todas as coisas, é a data certa, ele é o Messias. E muitos vão querer, muitos serão enganados. Por quê? Porque não sabem o que está acontecendo. Eu que procuro muita coisa acerca dos últimos dias, eu vejo muito mais gente da teoria da conspiração e esotéricos entendendo o que está acontecendo hoje, do que muito crente que deveria entender as profecias. Muito mais. Só que eles acham que a pessoa vai ser salva por um disco voador, ou que vai passar para a terra por uma grande purificação, e o cara que tiver um pensamento positivo vai sair do outro lado. Misericórdia do céu. Mas eles acreditam mais do que os crentes que algo está acontecendo e que vai acontecer algo grandioso já já. Nós cremos no quê? Outra, os judeus religiosos daquela época queriam ser estabelecidos em um reino terreno, para serem libertos do sistema de Roma e reinar sobre eles ou até mesmo com eles. Mas eles não quiseram o verdadeiro reino de Deus. Eles queriam ser libertos daquele jugo de escravidão, queriam que fosse destronados todos os cobradores de impostos. Eles queriam reinar com Roma ou sobre Roma, pouco importava, eles queriam sair daquele jugo. E hoje o que acontece? Os religiosos querem ser estabelecidos em um reino terreno para serem libertos no sistema da Babilônia e reinar sobre eles ou até mesmo com eles. Mas não querem o verdadeiro reino de Deus. Sabe qual é o princípio mais importante do reino de Deus? É que Deus manda e eu e você obedecemos. Ponto. Essa é a máxima do reino. Quer conhecer o reino de Deus? Obedece a Deus. As pessoas querem as manifestações do reino de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Aliás, querem que Deus feche o olho e saia de ladinho para poder reinar. Aleluia. Aleluia nada. 3. A manifestação do reino de Deus que as pessoas religiosas queriam era apenas para receber a herança do reino, sem que fosse necessário uma obediência ao rei. Ainda hoje a manifestação do reino de Deus, que muitas pessoas querem apenas receber essa herança do reino, sem que seja necessária esta obediência ao rei. Por último, os religiosos não viram, não esperavam, não creram e não quiseram Jesus como rei e senhor. A religião tinha se tornado mais importante, para muitos até mesmo um negócio.
uma fonte de lucro. Hoje e depois, muitos religiosos não vêm, não esperam, não creem e não querem Jesus como Rei e Senhor. A religião se tornou mais importante, para muitos até mesmo um negócio e uma fonte de lucro. Jesus antes, ontem, hoje, agora, durante e depois, já já. Ele veio para nos libertar de tudo isso, ele veio para nos transformar. Nós precisamos aprender com as pessoas que viveram antes de nós. Precisamos meditar acerca do que aconteceu, quem somos, onde estamos, o que Jesus fez, o que você crê, por que você crê o que você crê, por que você não crê o que você não crê, como é que você explica o que você crê, o que você está esperando que aconteça, o que você não crê que vai acontecer. Você precisa saber isso independentemente desta reunião aqui, porque provavelmente vai chegar um dia em que talvez você venha aqui e a porta vai estar fechada. Nós vamos estar no céu já, arrebatados. Mas aí vai ter gente que vai querer vir aqui buscar alguma explicação. Ou talvez nós vamos passar por perseguição antes, talvez igrejas vão ser fechadas antes. Nos Estados Unidos já tem muita coisa acontecendo que não dá para acreditar que está acontecendo num país cristão. É proibido orar em público, é proibido ler a Bíblia em público. Já vi de cara que tem grupo de estudo bíblico em casa que foi preso e teve que ter fechado o seu grupo. Já vi empresário que não pode aceitar o tipo de cliente que ele quer ter, quase que quebraram o camarada porque ele não queria aceitar o que tinha que aceitar. E está tudo mudando. Hoje, nós estamos aqui ainda. Eu estou ficando um pouco angustiado, estava falando com o apóstolo. Eu acho que parece que Deus atrasou um pouquinho o arrebatamento. Estou vendo umas coisas assim que eu falo, não achei que eu ia estar aqui. Ou você não percebeu que tem pessoas hoje que estão vivendo dias apocalípticos? Vai lá na Filipinas, vai no Japão, lá pertinho de Fukushima, vai em Colorado, que teve a maior inundação dos últimos 100 anos, Estados Unidos da América, Colorado. Vai no Haiti, que o pessoal não reconstruiu ainda. Vai em alguns lugares que os terremotos devastaram. Eles já estão vivendo dias apocalípticos como nunca. Será que nós já não estamos... A salvação foi estabelecida antes, para ser manifesta depois, ou na verdade agora ou durante, e ela será concluída em breve. Onde nós estamos? Quem é você? Quais são seus valores? O que você espera da sua vida com Jesus? Para onde você está indo? Qual é a sua pátria? Quais são seus valores? Qual é a sua cidadania? Qual é o seu reino? Que você e eu possamos saber em quem cremos, porque não temos mais tanto tempo assim. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela obra incompreensível de Jesus. Pai, nós não compreendemos a obra de salvação, nós não compreendemos o teu propósito eterno. Nós temos a mente tão pequena, Deus, tão apegada em coisas tão passageiras. Nós precisamos tanto que o Teu Espírito Santo nos avive, nos desperte, nos confronte pela Tua Palavra, para que possamos nos desprender de tudo isso que é passageiro e possamos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o tempo em que nós vivemos, possamos nos localizar na cronologia que a Tua Palavra nos dá, para discernirmos os tempos e as épocas como filhos de Issacar proféticos nessa geração, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos saber olhar para o céu e ver se ele está vermelho, e saber se vai chover, ou saber como será o clima no dia de amanhã. Possamos discernir os sinais à nossa volta, tanto os sinais fora como os sinais dentro da igreja, que não é a igreja de Jesus, mas são pessoas que se reúnem debaixo de uma placa e que são mais incrédulos do que pessoas que estão nas trevas definitivamente. Ajuda-nos a ter nossos olhos e ouvidos abertos pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, ó Deus, para estarmos a cada dia buscando ser santos, como o Senhor nos chama a sermos santos, ó Pai, vencendo o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, discernindo e entendendo provações que podemos passar, que elas fazem parte do nosso propósito, do nosso processo de crescimento que o Senhor nos permite, para nos levar a sermos mais úteis nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, na alta temperatura, olhar para nós e se ver em nós como manifestações de Jesus neste tempo, ó Pai. Pai, que nós possamos ter ousadia para falar para aqueles à nossa volta, falar acerca da salvação, falar
de convicções que nós temos, falar em ousadia porque nós cremos, falar de uma vida que nós vivemos, ó Pai, porque nós sabemos que estamos vivos em Jesus, não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas a Tua vida circula em nós, o sangue de Jesus como que circula nas nossas veias, pela própria vida que há nele, a vida que vem pelo sangue, como celebramos na ceia, a carne que comemos profeticamente, o sangue que recebemos profeticamente em nome de Jesus, a própria vida de Jesus em nós, que possamos, ó Deus, discernir os tempos e as épocas com clareza. Obrigado porque nessa igreja temos liberdade para pregar acerca de Jesus o Cristo, pregar acerca da cruz, do pecado, do sangue derramado, da vida nova que há em Cristo. Podemos, ó Deus, com liberdade falar aquilo que está escrito na Tua palavra sem reservas, porque cremos no único Deus. Pai, que nós possamos a partir desse púlpito falar a verdade sempre, possamos influenciar as pessoas sempre para serem agentes de transformação destas e das futuras gerações, em nome de Jesus, porque somos herdeiros em Cristo, louvado seja o Teu nome por isso. Abre o nosso entendimento, alarga a nossa visão, para que possamos ver além, Pai, além do véu, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Leia sua Bíblia, faça as anotações, veja os vídeos, que nós temos tantos aqui, de tanta coisa boa. Conheça o Evangelho do Reino, saiba em quem você crê, entenda onde você está, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.